Olá. Sabe quando a gente está lá programando e precisa fazer o código conversar com um banco de dados relacional? Escrever SQL para tudo, pode ser meio repetitivo, às vezes até complicado, né? Hoje, vamos fazer uma análise mais a fundo de uma solução bem popular para isso, ORM, ou Mapeamento Objeto Relacional. A gente tem um material ótimo aqui que descreve como essa técnica serve de ponte, sabe? Entre o nosso código orientado a objetos e as tabelas do banco. Nossa missão aqui é entender direitinho o que é, para que serve e, claro, quais as implicações de usar um ORM no dia a dia do desenvolvimento. Ok, vamos tentar visualizar isso melhor. Pensa assim, você tem uma classe cliente no seu código, né? Seja Java, Python, C Sharp. E lá no banco SQL tem a tabela clientes. Sem o RM, você estaria lá escrevendo insert into clientes ou select from clientes where na unha, direto no código. Com o RM, a ideia muda. Você mexe direto no objeto cliente. Tipo, chama um cliente ponto salvar ou cliente ponto buscar por ID 10. E aí, a ferramenta ORM que se vira para traduzir isso para o SQL certo por baixo dos panos. Parece bem mais simples, né? Exato. Essa é a promessa central. Abstrair essa complexidade toda, essa diferença entre o mundo dos objetos e o modelo relacional dos bancos. O RM ele atua como um tradutor mesmo. Ele converte as operações nos objetos, criar, ler, atualizar, deletar o famoso CRUD, né? Nas instruções SQL que o banco entende. E geralmente ele gera esse SQL dinamicamente. E o coração disso tudo é o que a gente chama de camada de mapeamento. É ali que o desenvolvedor diz como as classes e os atributos se conectam com as tabelas e colunas. Isso pode ser feito de várias formas, sabe? Pode ser um arquivo de configuração, tipo XML, ou com anotações direto no código, tipo @entity, @table em Java, ou até seguindo convenções. Se a classe chama usuário, o RM pode já esperar uma tabela usuários. Simplifica bastante. Falando em simplificar, o material que a gente analisou aponta uns ganhos bem claros. O principal, acho, é a produtividade. A gente escreve bem menos código repetitivo de acesso a dados, né? Isso libera tempo para focar no que importa, a lógica de negócio da aplicação. E o código tende a ficar mais organizado, mais focado no domínio do problema mesmo. E tem outra coisa que o artigo menciona: portabilidade. A ideia de poder trocar de banco, sei lá, sair de MySQL para Postgres, sem quebrar tudo na aplicação. Isso funciona mesmo assim tão fácil na prática? Olha, na teoria, a portabilidade é um benefício grande sim. Como o RM abstrai um SQL específico de cada banco, ele ajuda na migração. Você muda a configuração do ORM e ele começa a gerar o SQL para o novo banco. Mas, na prática, né? Se a aplicação usa muita coisa específica do banco original, storage procedures complexas, tipos de dados muito diferentes, a migração pode dar mais trabalho. Não é exatamente uma bala de prata para a portabilidade total, mas ajuda bastante a diminuir o atrito em muitos cenários com certeza. Ah, e outro ponto sempre lembrado é a segurança. Bons ORMs ajudam a prevenir ataques comuns, tipo injeção de SQL. Isso porque eles costumam usar prepared statements ou parametrização por baixo dos panos. Basicamente, eles separam o comando SQL dos dados que vêm do usuário, sabe? Aí, evita que alguém mal intencionado consiga injetar um código SQL malicioso num formulário e bagunce o banco de dados. É uma proteção importante. Ok. Os benefícios parecem realmente bons, principalmente essa questão da produtividade, da segurança, faz todo sentido. Mas imagino que essa abstração toda não seja de graça, né? Quais são os poréns, as desvantagens que o material levanta? Deve ter algum custo aí. Tem sim. A primeira barreira costuma ser a curva de aprendizado. Cada ORM tem seu jeito, sua API, suas configurações, suas manhas. Para dominar bem um ORM, precisa de estudo, de prática, não é instantâneo. E tem também o overhead de performance. Essa camada a mais entre o seu código e o banco, ela consome recursos, processamento, memória. E esse overhead, ele é sempre um problema grande ou é algo que a gente só sente em casos muito específicos? Depende muito do cenário, viu? Para muitas aplicações web comuns, onde o tempo de resposta depende mais da rede, do disco, de outras partes do sistema, esse overhead do ORM pode ser pequeno, aceitável.
O problema fica mais crítico em aplicações que precisam de altíssimo desempenho, ou que fazem operações em massa, com milhares de registros, sabe? Ou que dependem daquele SQL super otimizado. Nesses casos, o SQL que o ORM gera automaticamente pode não ser tão bom quanto o SQL escrito na mão por um especialista. E isso leva a gente para um conceito interessante, o vazamento da abstração, que chamam de leak abstraction. A promessa é esconder o SQL, mas quando a consulta é muito complexa, ou quando a gente precisa espremer cada gota de performance, muitas vezes a gente tem que furar essa abstração. Ou seja, escrever SQL na mão mesmo, usar recursos específicos do ORM para consultas mais diretas, ou até mexer em configurações mais baixo nível. A ferramenta tenta esconder, mas a realidade do banco vaza. E aí você precisa saber SQL de qualquer jeito. Entendi. Então, o ORM não elimina a necessidade de saber SQL. É mais uma ferramenta para gerenciar o acesso a banco de forma mais produtiva na maioria das vezes. Mas você ainda precisa entender o que está rolando por baixo para resolver pepinos ou otimizar quando precisar, né? Exatamente isso. É uma ferramenta poderosa, mas não mágica. Por isso que a gente vê tantas opções por aí, cada uma com suas forças e fraquezas. Tem o Hibernate e o Spring Data JPA em Java, o Entity Framework no mundo C#, .NET, o SQAlchemy em Python, aí tem SQLAce Prisma ganhando espaço em Node.js, o clássico Active Record do Ruby on Rails. A escolha vai depender muito do projeto da equipe. Então, para a gente amarrar nossa análise, ORM é uma ferramenta muito forte, quase padrão hoje em dia, que busca simplificar essa conversa com bancos relacionais. Traz ganhos claros de produtividade, ajuda a organizar o código e ainda dá uma força na segurança. Precisamente. Mas como a gente viu, não é uma solução que serve para tudo e para todos. A decisão de usar um ORM, e qual deles, passa por analisar bem as necessidades. Qual a complexidade das consultas? Quais os requisitos de performance? A equipe já conhece a ferramenta? Já conhece SQL? Tem que pesar os benefícios da abstração contra os possíveis custos de performance e a complexidade que a própria ferramenta adiciona. E para deixar uma reflexão final, pensando nessa ponte que o ORM cria entre objetos e tabelas relacionais, como será que a ascensão dos bancos no SQL, que muitas vezes não seguem esse modelo relacional tão rígido, com estruturas mais flexíveis, como isso está impactando ou vai impactar o futuro dessas ferramentas ORM como a gente conhece hoje? Fica aí a questão sobre a evolução do acesso a dados.